Boa noite, meus amados, paz seja convosco, aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor, amém? Nós estamos caminhando, e estamos aqui compartilhando palavras, a quais nós estamos aprendendo, a quais nós estamos sendo edificados e podemos compreender os lugares onde nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele derramou o seu sangue. E hoje eu trago mais uma palavra, para que seja acrescentado sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. Mais uma palavra para que você seja abençoado, para que a tua vida seja abençoada. E desde já a minha oração é que essa palavra te cure, que essa palavra te liberte, que essa palavra alcance o íntimo profundo do coração daqueles que vão ouvir e que, segundo a vontade soberana do Senhor, que Ele conceda um milagre sobre a tua vida, que Ele conceda respostas sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? O texto que hoje nós trazemos, amados, está no livro do profeta Isaías, no capítulo 50, e nós vamos ler o verso 6. Isaías, capítulo 50, e o verso 6. Enquanto você procura aí, eu queria compartilhar com você. Nós sabemos que a obra de Deus, a obra do Senhor Jesus, ela foi perfeita, ela está completa, ela não se tira e não se acrescenta, ela é tudo o que precisamos. E nós sabemos que dentro desta obra, dentro de todo esse conjunto, essa vitória que nós temos em Jesus Cristo, Ele também nos deu a graça de aprendermos com lugares, com situações, Ele nos mostrou atitudes, intenções de coração. Tudo isso para que pudéssemos ser hoje abençoados, para poder ser instruídos, termos um norte, uma direção. Então, lógico que o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, ele pagou o preço de todos os pecados. E pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, todos nós temos acesso ao Pai, porque o véu, a separação foi tirada. Nós temos a salvação, nós temos a promessa, e nós temos, acima de tudo, a misericórdia, a graça, a compaixão de um Deus infinito. Mas nós também podemos pegar dentro desta obra e aprender com situações. E essa é a intenção desta palavra, é trazer situações a qual o Senhor passou para poder fazer com que a nossa vida, eu e você, fôssemos abençoados. Então nós sabemos que tudo que ele sofreu, todas as coisas que ele passou, não era para ele, era para nós. Quem pagaria o preço do pecado, quem vai sofrer a afronta e as consequências, somos nós que pecamos. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Então nós podemos já nos sentirmos a partir daqui já abençoados, porque Ele se fez carne, Ele habitou no meio de nós e Ele tomou o nosso lugar, Ele pagou o preço. Ele morreu na cruz para pagar um preço a qual a dívida não era dele, a dívida era nossa. Amém? Então, que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. E Isaías capítulo 50, o verso 6, nos diz assim: Eu ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Algumas vão dizer a barba. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Amém? Queridos, aqui Isaías retrata, traz para nós, para todos nós, uma palavra profética a respeito do sofrimento de Cristo. Esse profeta usado por Deus, ele escreve em detalhes aquilo que o Cristo, o nosso Senhor, iria passar há mais ou menos 700 anos antes de Jesus vir à Terra. Então, nós precisamos já começar a aprender que Deus tem propósito, Deus não faz nada, não há pontas soltas, Deus não trabalha de qualquer jeito. Então o Senhor, ele já usa aqui há anos antes, o profeta com um propósito. E nós podemos ver que a primeira coisa que nós aprendemos nesse verso aqui, é que Jesus ofereceu-se. Então Isaías nos mostra um Deus doador. Jesus, ele não foi obrigado, ele se ofereceu para tomar o nosso lugar. Então, queridos, que graça, que coisa gloriosa, saber que o nosso Deus fez algo
tão perfeito que até o seu filho ele deu para morrer no nosso lugar. E para você entender isso melhor, você pode também abrir aí a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 10, para você entender o que Jesus fez por nós. Capítulo 10, e o verso são 17 e o 18. Ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então Jesus está dizendo aqui, olha, eu que dei a vida, eu que estou fazendo isso, eu que estou me oferecendo, ou seja, está sendo voluntário, não estou sendo obrigado. Então o Senhor Jesus, ele foi voluntário para sofrer as tormentas no nosso lugar. Ele foi voluntário para sofrer, para pagar o peso, para carregar o peso da cruz em nosso lugar. Então o sangue de Jesus, ele tem o poder de te livrar de todas as tormentas, porque o Senhor Jesus se ofereceu para que você fosse livre, liberto nesse dia. Amém? Em segundo lugar, ele disse que a face dele, ele deu àqueles que estavam arrancando seus cabelos. Ou seja, estavam arrancando da face dele a barba dele, e a Bíblia diz que naquela época, quando se arrancava a barba de um homem, esse era um sinal de humilhação para aquele homem. Quando se pegava um homem, se raspava a barba dele, se forçava a essa situação, era um ato de humilhação. Então você aprende o quê? Jesus se humilhou, Jesus foi humilhado para que você não fosse. Então hoje nós temos muita dificuldade, de nos humilharmos diante da poderosa mão do Senhor. E nós deveríamos entender o que Jesus fez por nós. Ele se humilhou, ele foi humilhado, ele foi maltratado para que nós pudéssemos receber a vida e a vida eterna. Então eles maltrataram, eles fizeram coisas terríveis com o nosso Senhor, e eu tenho certeza que nenhum de nós conseguiríamos viver essa situação. Mas Jesus conseguiu, e ele venceu, para que nós possamos vencer. Então hoje talvez você se sente uma pessoa desprezada, uma pessoa humilhada, talvez você está se sentindo nesse dia deprimida porque ouviu uma palavra, talvez você está se sentindo hoje desanimado porque as situações estão tentando ir contra a sua vida, mas eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, se liberte dessa situação e creia que o seu Deus, o nosso Senhor, ele pagou esse preço. E no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai te colocar no lugar que ele criou para você. Então nós precisamos nos humilharmos debaixo da poderosa mão do Senhor. Nós precisamos entender que há um tempo de Deus nos exaltar. Então não fique aí desanimado, de cabeça baixa, achando que tudo está perdido. Pelo contrário, se anime, se alegre, cante louvores, dê glória a Deus, porque Deus, ele mandou o Filho dele para sofrer, para ser humilhado no nosso lugar. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, que o Senhor Jesus, ele diz que não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Nós temos aqui um momento de muita afronta, de muita humilhação, de agressão à face do Senhor Jesus. Eles não alisaram, eles não pegaram leve, pelo contrário, eles maltrataram, eles bateram, eles agrediram mesmo com pancadas, com tapas, com socos o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus no capítulo 26, se você estiver me acompanhando, Mateus capítulo 26, no verso 67, ou seja, Mateus 26, verso 67, está escrito assim: então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza, ó Cristo, quem é que te bateu?
Então eles estavam se divertindo com aquele momento, né, de tortura. Eles estavam se divertindo com aquilo, e eles, além de baterem, além de dirigirem palavras, eles cuspiam no seu rosto, eles davam tapas, eles davam murros. Outros, né, deferiam palavras de zombaria sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus diz: eu não lhes escondi a minha face. Jesus não, em nenhum momento, ele se escondeu, em nenhum momento ele voltou atrás, mas ele se ofereceu. Foi humilhado, foi espancado, foi escarnecido, para que acontecesse o quê? Para que a vitória chegasse até a minha e a sua vida. Então, nós estamos vendo aqui, amados, uma sequência de coisas que levaram ao sofrimento àquele que nos amou primeiro. Então Isaías, ele escreve, quando ele... Nós podemos aí, você pode pular um pouquinho para frente, no capítulo 53, olha no verso 2, para você ver o que está escrito no verso 2. Lá no finalzinho disse: não tinha aparência nem formosura, nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Ou seja, Jesus apanhou tanto, Jesus foi tão humilhado, Jesus sofreu tanto, que ele ficou praticamente deformado, de tanto que fizeram, maldades que fizeram com um. Ele não tinha beleza, ele não era, não chamava atenção, ele não tinha vista, pelo contrário, ele foi desprezado, ele foi desfigurado pela maldade humana. Então, mas o que isso quer dizer? Jesus não poupou sacrifício para que eu e você estivéssemos vivendo o dia de hoje. Jesus não se acovardou, Jesus não fugiu, Jesus não voltou atrás. Pelo contrário, toda a maldade do homem foi derramada sobre ele para que você tivesse hoje vida. Tudo o sofrimento ele passou para ele, e ele entende quais são e como é o sofrimento humano. Então, dores físicas, dor, o seu caráter gemia, né? O seu espírito, a sua carne, todo o seu ser, tudo, porque Jesus conhecia, sabia tudo, as intenções de cada coração, e muitas pessoas pensam que ele não sabia quem estava batendo nele. Pelo contrário, o Senhor sonda e conhece toda a intenção de coração. Ele sabe quem fez o quê, ele sabe disso. Mas ele resistiu e ele foi desfigurado não somente pelos socos, pelas pancadas, pelas afrontas, mas ele foi desfigurado pela maldade que nós carregamos no coração. E Isaías continua dizendo aí no verso 3 do capítulo 53. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Né? A via dolorosa de Jesus foi trilhada pela rejeição. Primeira rejeição dos governantes daquela época, das autoridades, pela rejeição da multidão que via os milagres, que acompanhavam, que comiam do pão, pela rejeição dos discípulos que fugiram quando ele foi preso. O contexto da obra do Senhor Jesus, né? Todo o contexto, ele foi o quê? Ele foi trilhado por rejeições.
Talvez você está se sentindo rejeitado nesse dia. Talvez você acha ou você se culpa ou talvez você está sendo culpado de algo. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, descansa no Senhor. O Senhor te ama. Se você se alinhar à vontade de Deus e se colocar na presença do Senhor, Deus vai mudar o teu estado. Deus vai abrir os teus olhos. Deus vai fazer coisas grandiosas sobre a tua vida. Então, se você se encontra enfermo, se você se encontra desesperado, se talvez nesse dia você esteja pensando e tendo pensamentos contrários, eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, mude o foco, olhe para Jesus. Jesus pagou o preço, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, mas ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ele te deu vida. Então que você viva em nome de Jesus, que você seja curado em nome de Jesus, que você seja liberto em nome do Senhor Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, mas é preciso estar em Cristo Jesus. Então, e aí nós podemos nos perguntar, né? Mesmo assim, muitas vezes as pessoas se perguntam e eu sei que muitas vezes a dúvida bate e nós aqui dentro nos questionamos perguntando: por que que o Senhor sofreu tantas agressões no seu rosto, na sua face e não reagiu? Aqui o Senhor Jesus, quando foi espancado, agredido, nós sabemos que ele derramou o seu sangue naquele momento. E parece que não tem um sentido, mas tudo que o Senhor fez foi completo. Então, quando Jesus sangra aqui na face, nós aprendemos que o Senhor estava fazendo o quê? Ele estava recuperando a nossa identidade. O homem perdeu a identidade dele quando ele pecou lá no jardim. O homem, quando ele peca, quando eu e você nos entregamos ao pecado, o pecado que nós cometemos, o que nós fazemos contra a palavra de Deus, ela afronta a face do Senhor. Então, cada escolha errada que você faz, cada escolha errada que eu faço, cada pecado praticado, nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus. Nós perdemos, não é só a aparência, nós perdemos no caráter, nós perdemos naquilo que o Senhor nos criou, nos formou mais puro para viver. E nós precisávamos e precisamos voltar à identidade. Nós precisamos recuperar esse lugar de onde nós fazemos. E só nós não vamos conseguir. Então o Senhor Jesus, ele fez o quê? Ele abriu o caminho para que eu e você voltássemos ao princípio, à presença do Pai e recuperássemos a nossa identidade, o nosso lugar de filhos. Quando nós pecamos, quando nós praticamos o mal, nós não podemos, nós não devemos achar que nós somos filhos de Deus, porque Deus não peca. Se nós temos Deus como Pai, nós precisamos ser santo como Ele é santo. A Bíblia diz: sejais santo como o teu Deus é santo. Mas nós temos e sabemos que o pai da mentira, o pai do pecado, não é Deus. Então toda vez que eu peco, toda vez que eu crio laços, toda vez que eu crio dificuldades, toda vez que eu formo qualquer coisa do mal, o mais semelhante eu fico de quem? De Deus ou do diabo? Essa pergunta, irmãos, é fácil de responder. Porque o pecado afronta Deus e desfigura o caráter que eu deveria ter perante Deus. Então, a rejeição de Jesus Cristo, naquele momento, nos deu o quê? Aceitação. Queridos, não é... O véu se rasgou, não é só a cortina do templo que se rasgou de cima a baixo, não. E você, olha que coisa grandiosa. Quem rasgou a cortina não foi eu, não foi você, foi Deus, porque foi de cima para baixo.
E aí, no sangue de Jesus, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós recuperamos a identidade perdida, nós recuperamos aquilo que nos tirou da presença de Deus, e aí nós podemos voltar, nós fomos aceitos. Então, em nome de Jesus, pela ousadia, no nome do Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus, nós podemos adentrar a sala do trono, a presença de Deus, ao santo lugar, e nós podemos adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo. É no nome de Jesus que nós podemos usar da autoridade. É no nome do Senhor Jesus que nós podemos viver crendo, que parece estar difícil, mas não é impossível, porque Deus pode. Deus responde, Deus pode. Mas isso tudo foi pela obra de Jesus. Então eu e vocês estávamos perdidos como ovelhas, né? Prontas para ser levadas ao matadouro, prontas para serem, né, consumidas pelo erro, pelo pecado, mas aí ele veio e ele mudou a nossa história, e hoje nós podemos viver e sermos novas criaturas. Então por isso que é preciso, irmãos, uma mudança de mentalidade. Por isso, meu querido, você que está me ouvindo, talvez você conheça Deus porque você sabe e já te disseram que Deus está no céu. Não, isso é bom, mas você precisa conhecer um Deus que habita na terra também, um Deus que prometeu estar com você 24 horas, um Deus que te ama, um Deus que quer cuidar de você, um Deus que quer te levar para casa. Conhecer Deus que está no céu é bom, mas melhor ainda é viver com o Senhor, é ter fome de Deus, é ter sede da presença do Senhor. Talvez você seja daqueles que acham, eu conheço um versículo, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus, beleza, mas acrescente nisso, sabe o que é? Intimidade, comunhão com o Senhor. Busque a face de Deus do amanhecer ao anoitecer. Tenha vontade da presença de Deus e se deixe ser transformado. Porque se nós não nascermos, ou seja, se nós não largarmos o que nós estamos fazendo de mal e começarmos a viver uma nova vida em Jesus Cristo, nós não vamos ser aceitos. Evangelho segundo Lucas, o capítulo 22, o verso 63 e o verso 64, diz assim: os que o detinham Jesus zombavam dele e davam-lhes pancadas, e vedando-lhes os olhos diziam: profetiza, quem é que te bateu? Essas pessoas tiveram a oportunidade de ver o Verbo vivo que desceu à terra. Eles tiveram a oportunidade de não somente pensar, mas eles tiveram a oportunidade de ver Jesus. Eles estiveram com Jesus, eles puderam tocar em Jesus, eles puderam ouvir Jesus, eles puderam sentir Jesus, e eles não deram valor. Hoje o Senhor, pelo seu sacrifício, mesmo não sendo nós merecedores de nada, deu a todos nós a condição de ouvi-lo, de sentir a tua presença e de viver. Então, queridos, esse é um tempo de abrirmos o entendimento para a vontade de Deus. A terra está gemendo e ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O Espírito Santo ele está operando nessa terra. Deus já deu ordem, já existe a palavra do Senhor, ela já foi ordenada sobre essa terra. E eu e você, nós podemos escolher voltar para Deus ou tentar nos esconder de Deus. Mas, se você nessa noite se decidiu ou está se decidindo a voltar para o teu Deus, para o teu Pai, eu quero te dizer que em nome de Jesus, essa é a melhor escolha que você pode fazer. Em nome de Jesus, a rejeição que estava sobre as nossas vidas foi removida e o véu foi retirado. E você pode agora aí dizer para Deus: Deus, eu quero voltar para os teus pés. Senhor, eu quero voltar
para os teus pés. Você pode dizer aí agora em nome de Jesus, Senhor, eu quero ser salvo. Você pode dizer aí agora, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser, Senhor, habitação, eu quero ser templo do Teu Espírito. Talvez até aqui você foi como aqueles que zombavam de Jesus porque eles não acreditavam. Talvez você não acreditava que Deus é um Deus de milagre, um Deus que faz coisas extraordinárias. Mas se você decidiu agora, agora mudar isso, essa situação, que você peça, Deus, até agora eu achava, mas eu quero ter certeza de que o Senhor fez tudo e me deu tudo que eu preciso para vencer. Seja ousado na sua fé, meu amigo. Meu irmão, seja ousado, ousada na sua fé. Não tenha uma fé só de falar, mas de praticar. Porque Jesus podia ter desistido. E se ele desistisse, nós não estaríamos aqui agora. Essa palavra nem estaria sendo pregada. Mas ele não desistiu, pelo contrário, ele se ofereceu voluntariamente no nosso lugar. Ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi maltratado e ele nos deu vida no seu nome. Amém? Então que você possa deixar o Senhor, o Espírito Santo falar no teu coração nesse dia, te convidando para voltar, te convidando para poder viver o novo de Deus, a vontade de Deus. Que você possa abrir o teu coração e entender que toda palavra que está aqui nesse livro, ela não é em vão e desnecessária. Pelo contrário, Deus não faz nada por acaso. Toda palavra aqui escrita, ela é útil, ela é para a nossa vida bênção. Então que você receba esta palavra e que você seja curado, que você seja liberto, que a tua casa seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode fechar os teus olhos para nós estarmos orando ao Senhor nesse dia? Glória a Deus. Pai, nós te damos graça, te louvamos, tu és soberano, tu és eterno e maravilhoso. Ninguém, nada é maior do que o Senhor. Que o Senhor, meu Deus, insista nos nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, e que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos fazer a escolha certa. A identidade, Senhor, que nós temos perdido, Senhor Deus. Aquilo que nós temos trocado, ó Deus, trocado pelo pecado, Senhor Deus. Nós te pedimos perdão, meu Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos ser imagem e semelhança do Senhor. Nós queremos, ó Deus, te conhecer como o Senhor é Deus. Nós queremos estar onde o Senhor desejou, Senhor, no centro da tua vontade. Para isso, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos orienta, Senhor. Nos dá, Senhor, sabedoria e discernimento para escolher. Porque nós queremos viver os teus planos, Pai. Essa é a nossa oração, te agradecendo, te louvando. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. O Senhor te guarde. Uma ótima noite. Em nome do Senhor Jesus.